Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250. Olá amigos, boa noite. Estamos de volta para mais um programa Protagonismo Regional em Debate pelos canais do Protagonismo Cidadão, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. O painel de hoje nós vamos falar sobre o painel de governança local, né? Vamos falar hoje sobre governos eletrônicos, o que a Estônia nos ensina. Tema bastante interessante, e para falar deles nós trouxemos hoje aqui no estúdio dois grandes especialistas nessa área, Rodrigo Silva, que é doutor nessa área de segurança de dados, fundador da Terry Security, uma empresa que trabalha com segurança de dados, e mais uma vez conosco aqui também o nosso grande amigo aqui, o João Martins, que é CEO da CS Software, uma empresa, uma fabricante de software aqui em Santos, com grande experiência também nessa área de tecnologia. E no vídeo nós temos a participação da nossa apoiadora do projeto, a empresária e professora Patrícia Rezende, fundadora da plataforma Jeito em Gestão, colaborou conosco na produção desses conteúdos e vai nos ajudar aqui a fazer esse debate interessante com o Rodrigo e com o João Martins. Acompanhe com a gente essa discussão para você saber um pouquinho mais sobre a Estônia. Eu vou já começar perguntando para o Rodrigo. Rodrigo, o que a Estônia nos ensina em relação a essa área de governos eletrônicos, já que é um país tão falado hoje em dia sobre a sua vanguarda, né, a sua posição diferenciada sobre a atividade de governo eletrônico? Obrigado pela tua participação. Olá, França, boa noite a todo mundo, obrigado pelo convite aqui. A Estônia, nos últimos dois anos, ela recebeu uma atenção muito especial, principalmente pelo Brasil, com relação a governos eletrônicos, ao governo eletrônico, o e-gov, como nós chamamos lá fora. Para responder a sua pergunta, deveria uns 2, 3 programas seria o suficiente para a gente entender realmente como é que isso funciona lá fora. Por quê? Porque tem todo um aspecto histórico, ok? A Estônia é um país pequeno, é um país com 1,3 milhões de habitantes. Só que ela vem de uma trajetória, é um dos países nórdicos, né, junto ao lado da Letônia e Lituânia. Do lado direito tem olhando no mapa, tem a Rússia, né? A Estônia, ela é um país que é totalmente plano. Vamos começar a olhar pelo seu aspecto geográfico, né? Ela é totalmente plana. E é um país que está no norte, né, na Europa, ou seja, com frios constantes. Então, se a gente olhar para a economia da Estônia, ela não é de agronegócio. Ela não tem como ser um player de agronegócio. Passando bem rápido pelo aspecto histórico, ela já foi colonizada por as duas primeiras guerras, né? A segunda, ela ficou muito tempo com a ex-União Soviética, até da década de 90, que aí começa a abertura da Estônia para o mundo, né? Quando ela sai da União Soviética, como uma colônia ainda, né, de uma geopolítica soviética, o mundo está começando a sair da década de 90, né, de 89 para 90, a internet começa a aparecer, né, começa a distribuição de blocos .br, .us, e de vários países, de uma maneira geopolítica, esses blocos da internet são distribuídos, e a Estônia começa também a entrar nesse cenário. Por ela saber que não tem uma vocação agrícola e não tem core business, né, de exportação, para sobreviver, muitos dos projetos dela focaram aqui em tecnologia.
Mas olha que interessante, essa guinada tecnológica da Estônia vem porque a Estônia acabou herdando um quartel-general de cibersegurança que era da ex-União Soviética, em Tallinn. Tanto que hoje esse QG ainda existe, é um dos braços da União Europeia para questões de cibersegurança, né, de academia e etc. e tal. Mas esse legado veio, então, o ex-presidente Heinrich decidiu montar um projeto que vamos focar em tecnologia. Então, o nosso core business, a partir de década de 90, vai ser tecnologia. Então, ela hoje é um dos celeiros com maiores startups na Europa. Esse é um dado bastante interessante que você falou agora. E eu quero voltar nisso depois, viu, Rodrigo, para falar, porque a gente chegou a falar isso numa outra vez, sobre a questão da segurança de dados, que é algo extremamente importante quando a gente fala da nossa região aqui. Né? Ataque cibernético é algo bastante delicado. João, o Rodrigo comentava agora que essa autoavaliação do seu potencial econômico, né, que é o que a população da Estônia fez, seus governantes, que não tinha um perfil agrícola, se autodefiniu como uma nação que deveria desenhar a sua economia a partir da tecnologia. A gente tem algumas características bastante diferentes da Estônia, mas uma das coisas em comum é que nós não temos espaço também para a produção agrícola. Na nossa região não é região agrícola e talvez por isso também tenha se pensado numa região tecnológica. Qual paralelo você pode traçar na tua primeira intervenção agora sobre o que aconteceu lá e o que estão se pensando aqui, para que a gente possa começar a entender uma linha, né, de raciocínio de como a nossa região pode se posicionar como um polo tecnológico também. Obrigado pela tua participação. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Como disse o meu colega aqui presente, os 3 países bálticos, não é só a Estónia, são os outros 2 também, a Letónia e a Lituânia, são 3 ex-repúblicas da antiga União Soviética. E antes de iniciar aquilo que o meu colega disse, eles fizeram uma coisa que é importante, é uma condição sine qua non para se poder implementar o cluster tecnológico que eles implementaram. As 3 repúblicas, independentemente diferenciadas, acabaram por seguir esse caminho. E quais foram as reformas? Foi a reforma tributária e a reforma económica. Portanto, estavam 3 países destruídos, totalmente destruídos, quando se dá a queda do muro de Berlim, e a abertura e o desfalecimento de toda a União Soviética. Eles começam exatamente por criar as condições objetivas e subjetivas para que possa verdadeiramente ser. Não nos podemos esquecer que daquele espaço geográfico vem o Skype, que depois foi comprado por outra empresa. O Skype, a origem é nos países bálticos, startups financeiras, seguranças. Eles têm algoritmos próprios, encriptadores próprios ao nível de chaves, tanto simétricas como assimétricas, ok? Portanto, no fundo, deu-se condições subjetivas para que esse espaço, essas 3 repúblicas, pudessem evoluir para outro patamar. Mas nós estamos a esquecer daquilo que é mais importante e que possibilitou que de facto estas 3 repúblicas, e em particular a Estónia que estamos aqui hoje a abordar, conseguisse virar um case study de sucesso. O que é que foi isso? O conhecimento. Eles estavam destruídos a nível económico, eles estavam destruídos a nível social, eles passavam fome, fazia-se filas para comprar pão e carne há 30 anos atrás nesses países quando caiu a União Soviética. Mas há uma coisa que eles tinham, que nós não temos aqui na Baixada Santista. É que o nível de escolaridade, a nível de competência daquele país era muito alto. Só para se ter uma ideia, mais de 75% da população tinha um grau pré-universitário ou universitário. 75%. Destes 75%, havia mais de 50% de competências técnicas, profissões tecnológicas, que no fundo é a massa que hoje faz acontecer um país. Só para se ter uma ideia,
Nós exportamos uma licença de software, faturamos milhões. Quantas toneladas de soja, quantas toneladas de carne temos que exportar para ter o mesmo valor que a Estónia exportando tecnologia? Portanto, de facto, o governo teve a visão, mas baseado nestes pilares essenciais, que foi a educação e a competência. Porque se isso não existisse, era impossível dar este avanço, que esses três, que são um exemplo, como disse muito bem, são um exemplo dentro da comunidade europeia, e nós neste momento no Brasil temos um processo grande, que é o caso da LGPD, que estamos a implementar a LGPD em várias grandes organizações no país. Eles são os grandes, uma base, muita tecnologia, muito da Lei Geral de Dados da Comunidade Europeia, que foi adotada depois pelo Brasil, tem muita da sua essência na segurança de dados nestas três repúblicas do Báltico. Nós vamos voltar a falar novamente, inclusive, da questão tributária, né, dos incentivos que a gente pode ter para explorar melhor isso. Acho que a Patrícia, ela tem falado muito da questão da educação, e o João comentou isso agora, né, Patrícia, sobre o quanto esse ativo educacional é importante para caminhar nisso. Então, aberta a palavra para você. Se quiser nos ajudar na provocação também, fica à vontade para a sua contextualização. Patrícia, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite e pela participação aí. E esse tema é realmente apaixonante. Eu também acredito que teríamos vários programas para que a gente pudesse tratar do todo aí. A Estônia, na minha opinião, ela traz uma lição de superação, né? Ela demonstra aí que a importância do governo nessa habilitação da população para que ela possa ingressar nessa chamada sociedade da informação que a gente está vivendo, né? Demonstrou claramente a possibilidade de lidar com aquilo que a gente chama de infoexclusão, né? Que é a exclusão da população em geral, o desconhecimento da população, a falta de alfabetização digital da população. Então, o governo estoniense atuou significativamente em relação a isso, dando acesso à população, mas é como os colegas mencionaram aí, nada disso se faz sem que a gente tenha um grande investimento em educação. E aí eu realmente me preocupo no nível de educação em que nós apresentamos aqui no nosso país e, sobretudo, na nossa região, que é o tema principal, né, do programa. E me pergunto se é possível, me pergunto e pergunto aos colegas também, né, se é possível, diante de tudo que nós estamos vivendo, num país onde a gente teve uma queda do PIB, onde a gente está vivendo altos índices de desemprego, com essa problemática da educação. Como é que a gente pode retomar isso, considerando a importância da tecnologia para nos auxiliar? Essa tecnologia que está sendo responsabilizada por muitos por essa queda toda que a gente teve, ela pode nos ajudar a retomar esse momento de pandemia, de desemprego, de crise fiscal, tudo isso, a gente consegue fazer isso e ter um país que deixe essa lição, assim como a Estônia também está sendo utilizada como exemplo aqui? Pergunto isso para os meus colegas. Rodrigo, fica à vontade. São tantas informações que... É bem excitante mesmo esse assunto. Vamos lá, né? Deixa eu fazer uma puxada aqui com ele assim, né? Realmente, os livros de história escondem o holocausto estoniano, o holocausto dos países nórdicos. Minha frase agora, essa minha reflexão é porque vai de encontro à educação. Porque se você fizer um questionário na região e perguntar se ela já ouviu falar em holocausto estoniano, nórdico ou da Rússia, muita gente não conhece, pouca gente sabe sobre isso. Vamos lá, né? Primeiro ponto, indo direto ao ponto, né? O item 1 que precisamos perceber é que não se transfere nada para a tecnologia. A tecnologia por si só não vai fazer um país crescer. Esse é o ponto principal. Investe em pessoas, como foi dito aqui na mesa aqui agora. Né? A Estônia, ela investiu nos seus personagens políticos.
o presidente, o CIO, qualquer ministro, ele tem uma base de educação e investimento por trás e ele continua nisso para poder aplicar isso dentro do país. Então já começa uma estrutura política diferente, uma estrutura técnica para poder fazer a coisa implementar. Segundo ponto, políticas públicas. Políticas públicas têm que ser obedecidas, elas não podem alternar de ideologia política, não pode ser sazonal, não pode alterar. Na Estônia, por exemplo, né, o caso prático que eu tenho, a política pública o parlamento estoniano ele tem que funcionar de maneira online e isso não é mudado. Continua quem entrar, independente se é um partido de direita, de esquerda, de centro, vai continuar a estrutura assim, por quê? Porque é um custo menor para o governo, é um custo menor para a sociedade. A implementação da Estônia com um viés de governo eletrônico, ele chama atenção porque, na minha opinião, isso está na minha tese também, é o único país que eu já vi até hoje fazer um grande marketing digital. Tanto eles colocam a letra E de Electronic, né, e Estônia, para trazer tudo isso como um marketing muito forte. Há um marketing muito forte com relação a isso também, com seus pontos negativos, mas o que a Estônia traz de benefício para a gente? É o governo eletrônico deles, a estrutura de governo eletrônico dele que é integralizado. Né? Eles têm uma identidade única, que tem suas falhas e vulnerabilidades, mas é única. Você não precisa trazer com passaporte e diversas identidades. Você também trata isso, o sistema de educação é online, já é há muito tempo online. O sistema de saúde já é online há muito tempo. Como foi dito aqui, a questão de privacidade de dados já é isso, faz parte do DNA do país há um bom tempo, que vem das diretivas de 96 da União Europeia. Falando da União Europeia, você vê que o país ele trabalha, mas ele trabalha em conjunto com a Comissão da União Europeia. Então tem tudo uma estrutura, um conjunto de fatores para poder a coisa funcionar. A Estônia é o nosso assunto aqui? Tem outros países na Europa que também são exemplos, tem países como Portugal que está iniciando também sua busca em alguns momentos de governo eletrônico? Tem. Só que então, existe o quê? Diretrizes e diretivas para seguir, para a gente poder alcançar os objetivos. Isso aí é um trabalho de constante que não tem fim. Mas esse é o ponto, a tecnologia nos ajuda, ela é principal, é valor agregado, só que não se transfere para ela a benesse, né? o júbilo universal para que o país progrida. Tem que todo mundo regaçar as mangas e colocar a mão na massa. Você tem falado muito disso, né, do investimento em pessoas, como falou o Rodrigo agora, para que isso possa realmente gerar valor naquilo que você está falando em termos de projeto de economia, né? E estavam dentro daquelas pequenos painéis que temos de empresários aqui na Baixada Santista e de colegas com quem partilhamos algumas ideias, sem dúvida que a tecnologia, como disse muito bem o meu colega, a tecnologia só faz sentido se houver recursos humanos. Sem recursos humanos não se consegue fazer tecnologia. Mas o que é que interessa até falarmos em tecnologia num país de 220 milhões de pessoas, com mais de 60 tipos de impostos, com mais de 60% do território que não tem saneamento básico, não tem energia estável? Como é que se pode falar em tecnologia a uma pessoa que não tem internet na sua região? Que não consegue ligar o seu freezer a 220 volts, porque em vez de ter 220 volts, tem 170 ou 180, porque a energia é instável. Se liga lá um computador, o computador, a fonte rebenta no mesmo momento. Portanto, há questões essenciais que o país tem que resolver. Falando da Baixada Santista, em que isto geralmente não se aplica, estes problemas estão praticamente resolvidos, acho que nos devíamos concentrar para fazer disto um case study, e a Baixada Santista tem condições para isso. Tinha que se arranjar aqui uns pilares de conveniência na região que fosse superior aos interesses políticos, porque eram os interesses da população e o futuro delas que estava garantido, que tem que passar sempre por uma estabilidade tributária, apoios e incentivos tributários ligado ao conhecimento às instituições, às universidades, às escolas, para que elas, no fundo, façam os recursos, produzam os recursos, deem as competências aos recursos para que eles possam
utilizar essas tecnologias, inovar essas tecnologias e aplicá-las localmente. E vou dar um pequeno exemplo. Há dezenas de milhões de cidadãos no Brasil que não têm aquilo que é básico numa sociedade, que é o acesso à saúde, o acesso à educação. Era fácil, havendo tecnologia, começar-se pelas consultas de telemedicina. Mas para isso é preciso energia, é preciso internet e é preciso alguém que esteja lá, um enfermeiro, para que possa dar essas consultas. Porque nós só podemos ajudar alguém depois de fazer o diagnóstico dessa pessoa. Se alguém está doente, mas nós não sabemos se é de uma gripe, se é de uma tuberculose, se é de um câncer, não a podemos ajudar se não pudermos direcionar. Portanto, a Baixada Santista tem tudo, mas rigorosamente tudo, porque é um espaço virtual tremendo. Está ligado ao mar, tem a estabilidade, tem a beleza, tem a paz de espírito que é preciso para as novas tecnologias e tem tudo. Se houver vontade política para se fazer uma grande unidade aqui, como está Portugal, como está a Espanha, com bastante sucesso a fazerem. E nós começámos 30 anos depois da França, da Alemanha, e neste momento temos uma cluster, por exemplo, em Braga, no norte, em Trás-os-Montes, em Portugal, a Universidade do Minho é um cluster a nível mundial, ao nível da tecnologia, onde estão mais de 30% dos técnicos lá são brasileiros. Exato. Que compraram o projeto, desistiram do seu país e foram para lá trabalhar em tecnologia. Portanto, e se foi possível lá, certamente aqui também será, se juntarem todas estas vontades. Patrícia, eu vou pedir para o Rodrigo responder um questionamento meu, mas eu quero que você contribua também com a minha pergunta. Como é que está o papel das universidades nisso? Como é que você tem visto? E se quiser somar alguma coisa com a minha provocação, fica à vontade também. Vai, Rodrigo, primeiro? Se você quiser contribuir com a minha fala ou colocar mais alguma questão, eu quero que ele fale isso aí, mas pode complementar se quiser falar ou comentar a minha pergunta. Como é que você está vendo o papel das universidades para estimular esse processo? Olha, infelizmente... Você é do clubinho lá das universidades que eu sei, então você faz parte do clã. Sim, é isso mesmo. Infelizmente, eu não vejo com tão bons olhos assim. Eu acho que não é possível a gente dizer que não existem iniciativas. Existem, de fato existem, obviamente, mas eu acredito que elas estejam longe daquilo que a gente necessita para conseguir chegar num patamar de mudança efetiva que provoque algum resultado mais positivo aí em relação a tudo isso. Então, o que eu percebo, tanto da parte de direções quanto da parte de alunos mesmo, é algum desinteresse, e isso relacionado até o que o João acabou de falar, vontades políticas, né, interesses particulares, que afastam um pouco essa intenção de progresso, porque parece que a gente tem um país aqui onde as pessoas estão muito interessadas em resolverem os seus problemas particulares. Então, eu sinto que falta um pouco essa noção do quanto o conhecimento é fundamental, do quanto o conhecimento pode fazer a união e diminuir a desigualdade social que a gente tem. Então, a gente é um país muito desigual, e dentro das universidades não é diferente. Então, a gente vê muitos alunos que não têm sequer noção do que é que a gente está falando. Tem aluno que sofreu muito diante da pandemia para conseguir usar um recurso tecnológico. E quando a gente fala de mundo digital, a gente precisaria de um maior incentivo por parte das universidades, né, para que esses jovens pudessem se adaptar melhor, e precisaria de um incentivo governamental também, para que a gente pudesse reduzir essa ignorância, que eu digo no fato de ignorar mesmo, né, a quantidade de recursos e o quanto esses recursos podem trazer resultados positivos. Então, a gente fica preso a ideias que são veiculadas dioturnamente aí, e que nos deixam a impressão de que isso tudo só veio para nos fazer mal. Existe uma grande parcela de universitários hoje que
simplesmente acreditam que a tecnologia chegou para acabar com empregos, mas não enxergam a posição deles em relação a isso. Se eu buscar conhecimento, eu posso ser um profissional mais capacitado e mais habilitado a lidar com tudo isso, né? Mas não, às vezes é mais fácil, isso é uma tendência do ser humano, inclusive, né? Às vezes é mais fácil a gente nomear culpados do que a gente assumir um posicionamento diferente. Então, eu penso que ainda temos um longo caminho pela frente e que as universidades precisam rever os seus posicionamentos. O que você acha, Rodrigo? Bem, por experiência de já ter atuado na academia, e eu faço uma comparação lá fora e aqui, isso aí é impossível não fazê-la, eu tenho uma impressão de que as universidades aqui de Santos, da região, vou falar aqui, região, litoral, da região da Baixada Santista, acho que elas se acomodaram num modelo que é do século passado. É um modelo aparelhado, onde já estão determinadas pessoas e que, na minha opinião, eles não fazem a pergunta principal. O que eu quero ser lá na frente? Porque isso é importante, porque vão vir novas gerações de alunos na universidade, é por isso que eles estão lá. Então eu tenho que ter uma geração que vai estar chegando, o que a gente vai oferecer para esses alunos que estão chegando? Porque se eu me manter num modelo já acomodado e confortável do século passado, eu não tenho nada a oferecer agora. E nem o corpo docente. Começa a pensar por aí. Existem bons profissionais na região? Existem profissionais. Existem bons alunos interessados? Existem. Só que se a gente fazer uma reflexão, vamos fazer um trabalho de reflexão de que eu contei da Estônia, o caso histórico dela, e se a gente conhece a história do Brasil, faz um paralelo e coloca. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Reino Unido, Alemanha, Holanda, qual que é a diferença deles para nós? Eles passaram por 2 grandes guerras. Já começa a experiência e o valor à vida e o valor a cada coisa que se tem. Nós aqui não tivemos essa experiência. Isso pode ser um diferencial, de dar valor ao que tem. Então a educação aqui na região, ela precisa sim dar uma guinada. Um outro exemplo aqui, nós temos um parque tecnológico, que o França vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Por que isso não avançou? Na Estônia, a universidade, hoje ela chama Taltech, né? Mas ela era TTU, TUT, em acrônimo estoniano, em inglês. Ela tem um hub lá central, como ele falou em Braga tem. Eu tenho um hub de empresas. Eu tenho um lugar chamado Mercatory, que as empresas colocam salas lá dentro. A Estônia tem 4 unicórnios. TransferWise, que chegou no Brasil em 2019. Skype, que é de lá, apesar de ter participação de finlandeses programadores. Pipeline é de lá. E o Taxify, que é um modelo Uber, só que é um modelo público-privado dentro da Estônia. Tem 4, que a gente fala que esses 4 são unicórnios de notória visibilidade no mercado nacional e internacional. Você pega a revista no Brasil, daqui a pouco você vê 10, 50 unicórnios brasileiros. Mas cadê? Onde está isso? Que não está ajudando a economia a crescer? Ou são somente uma jogada de marketing? Porque a jogada de marketing existe. A própria Estônia, o governo estoniano, joga marketing com relação ao próprio país. Porque funciona, o governo eletrônico funciona, é excelente. Tem pontos de falhas, mas funciona. Né? E nós aqui? A educação aqui da região realmente precisa mudar, dar uma guinada. Eu sou muito crítico com relação a isso, porque eu passei por um processo de que eu vi 100 alunos em cada sala, e você percebe 1 ou 2 somente que tem alguma esperança de contribuir para a sociedade e não ser um peso a ela. Porque quando o cara também, ou o aluno, não consegue buscar seu espaço no mercado, na sua vida, ou fazer o que quer, ou conseguir sobreviver, ele acaba se tornando um peso para a sociedade. E eu sou bem crítico com relação a isso. O governo não tem que sustentar. A pessoa tem que seguir. O governo ajuda. Na Estônia, por exemplo, as pessoas são experts em tecnologia? Não, porque é um país também com muita gente idosa, né? Quando a Estônia implementou isso lá, vem de cima para baixo, é uma ordem, não é uma democracia para discutir se você quer tecnologia, não é uma ordem. A gente vai seguir esse sistema, vai ter identidade única, tudo é online, a gente vai ajudar vocês a entender, mas é assim para ter um custo melhor, maior eficiência, maior praticidade e para a coisa fluir, a gente conseguir vender isso para fora. Então eles vendem serviços para os governos, tanto que, apesar de ser um dos irmãos bálticos, né, como
foi dito aqui, né, os 3 países da Letônia e Lituânia, por uma questão também de língua, né, a Finlândia é mais próxima da Estônia, que fica ao norte, depois do Mar Báltico. Eles têm um programa um sistema que a gente chama de X-Road, né, que eles chamam de X-Road, que é um middleware, né, que integra tudo, e isso já foi implementado na Finlândia para ter essa parceria entre governos para compartilhar serviços, porque muita gente mora na Finlândia e trabalha na Estônia e vice-versa, né? Então você vê que tem que sentar, arregaçar a manga, colocar, mas ser prático, técnico, objetivo e colocar as pessoas certas. Não adianta querer colocar outras pessoas para ocupar um cargo ou simplesmente porque tem uma visibilidade, sei lá, em cenário nacional, mas ela tem que tem que ter a contribuição. Acho que é importante isso. Bom, pelo que eu entendi, talvez as universidades não estejam enxergando a importância delas estarem um pouco à frente, né? A produção do conhecimento como vetor de desenvolvimento e não apenas estar atrás, né, de uma tendência, ou seja, o mercado, vai acontecer o mercado, então vamos preparar as pessoas. Mas ela pode também ter um papel, em vez de elas ter uma postura reativa. Eu vou dar um exemplo, né? Não, tem um pré-sal, vamos abrir cursos na área de petróleo. Aí o pré-sal não aconteceu, bom, agora vai, sei lá, vamos ter, agora veio a pandemia, vamos lançar novos módulos do sistema EAD. Aí você fica sempre com uma cultura reativa e não consegue produzir e criar uma tendência que seria um papel importante da universidade. Você enxerga assim também, João, ou não? Eu enxergo muito parecido daquilo que o Sérgio está a dizer, mas defendo, com a devida vénia, algo diferente. A Baixada Santista é um espaço geográfico baseado nos serviços. Daí a tecnologia casar muito bem. Não é? Num país que tem como base do seu desenvolvimento indústria pesada, dificilmente se faz a reconversão. Agora, aquilo que eu acho é que numa economia de mercado, somos nós que nos ajustamos ao mercado, nunca é o mercado que se ajusta ao cidadão. Dizendo isso, hoje em dia, com a velocidade do desenvolvimento tecnológico a nível global, dificilmente alguma universidade do mundo se consegue antecipar à realidade do mercado. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que na Baixada Santista o ensino, principalmente o ensino superior, produz muitos alunos de papel. Muitos alunos na área do direito, da economia, da psicologia, da filosofia, das letras, isso não cria, com o devido respeito, a minha esposa é dessa área, com o devido respeito, não é isso que a Baixada Santista tem 2 polos grandes de desenvolvimento. É o seu porto, da área da logística, e a parte dos serviços. Aquilo que nós precisamos aqui é pessoal para a logística, pessoal para o turismo, para desenvolver um turismo de qualidade, para podermos trazer, como Lisboa fez nos últimos 20 anos, como Barcelona fez nos últimos 20 anos, trazer convenções de todo o mundo a Lisboa. Imagine uma convenção de uma empresa farmacêutica que traga 1000 médicos ou 2000 médicos a Lisboa, são dezenas de milhões de dólares que se gastam naquela semana em Lisboa. Santos tem tudo para fazer isso. Só precisa de tecnologia para fazer isso. Porque as pessoas querem vir aqui, terem que ter uma internet 5G rápida, em fibra. Tem que ter todas as condições, porque vêm cá uma vez e já não voltam mais. Portanto, o que é que eu acho? Eu defendo uma parceria de um parque tecnológico que já existe, infelizmente não foi desenvolvido, com as universidades. As universidades a produzir recursos humanos e competências para aquilo que as empresas precisam para se ingrar no mercado. Concordo na visão do João, essa percepção, só que a gente volta de novo, esse é o modelo correto. Eu não discordo de nada que você falou com relação ao modelo. O que eu gosto de ver, de enxergar, é que nem a minha formação também é na área de humanas e tecnológica. Então eu tenho os 2 pés no mundo e entendo muito bem isso. Só que a gente vem de 20 anos num modelo somente de humanas no país. Essa é uma diferença que estamos sofrendo hoje. Promoveu-se muita educação em humanas e não em tecnologia. É só pegar o catálogo do MEC e os números, você vê as vagas são menores para a área de tecnologia
Universidades públicas, tanto estaduais como federais, e são gigantescas para áreas sociais e humanas. Aqui a gente está dizendo aqui quem é importante ou não, mas se a gente quer focar em desenvolvimento econômico, a tecnologia é o primeiro ponto a se considerar, como o João falou aqui. Um outro sentido é que as universidades têm que participar do Parque Tecnológico. Isso é fato. Participar e não gerir. São duas coisas diferentes. Participar em trazer gente especialistas e trazer alunos capacitados e aqueles que podem realmente contribuir. Isso vai desenvolver e todos vão participar, mas geralmente aqueles que se destacam mais vão ter seu espaço no Parque Tecnológico. Não podem as universidades gerir o Parque Tecnológico, por quê? Porque elas já fazem a gestão das universidades, elas têm que correr atrás do seu lucro, e o Parque Tecnológico tem uma visão de desenvolver a região. Tem que ter gente conversando com as empresas, tem que ter gente conversando entre as universidades e conversar com a população para você entender que a gente tem um hub aqui que possa isso crescer e desenvolver a região. É um trabalho que estamos atrasados quantos anos já, João? Acho que uns... Desde que o Pacto chegou aqui, França, faz o quê? 10 anos, 15 anos já? É por aí, eu estava até com a lei, mas acho que já tem, acho que 2012, se não me engano. Então, está indo para 10 anos, fora o tempo que a gente passou discutindo sobre isso. Eu posso só... Permite, Sérgio, que eu diga... Claro. Eu gostava de dar um exemplo, o exemplo de Portugal. Há 50 anos, os portugueses vinham para o Brasil, porque o Brasil dava oportunidades, como foram para a França, para os Estados Unidos, como foi o espanhol, como foi o italiano, como foi o francês. O que é que se passou? Em 75, com a chegada da democracia em Portugal e com a nossa adesão à Comunidade Europeia, não imaginam o dinheiro durante uma geração que foi investido em Portugal. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu vivia fora de Portugal por motivos políticos na Suíça. Os meus pais estavam exilados na Suíça devido ao sistema ditatorial que tínhamos e nós em 75 voltámos para Portugal. Eu, quando terminei meus estudos médios, cheguei à Escola Politécnica de Lisboa, que era uma boa escola, mas naquilo que era básico, pontes, que era aquilo que precisávamos para Angola, para as colónias, pontes, estradas, tecnologia. Eu queria tecnologia. Sim. Eu, em 82, fui estudar para a Suíça. Foi lá que me licenciei em Engenharia de Telecomunicações e Computadores. A diferença entre Portugal e a Suíça era o dia da noite. Dava vergonha aquilo que em Portugal, em 1980, se fazia. E eu fui para a Suíça. Agora, eu dou palestras ao INESC, que é um Instituto de Investigação ligado ao técnico, e à Universidade do Minho. Conheço. Eu dou palestras e o jovem português está lá a Suíça a estagiar em Portugal, estão alemães a estagiar em Portugal. Portugal investiu, por imposição da Comunidade Europeia, foram investidas, eu digo, paletes, toneladas de dinheiro na formação profissional e na conversão do ensino. Porque senão nós continuávamos a formar economistas, gestores, porque é barato. Hoje formar um advogado, com o devido respeito que a minha filha está no último ano da advocacia, estou à vontade para falar nisso. Estou a falar da inversão de valores. Nós, para cada 10 advogados, devíamos formar 50 engenheiros, para que o país desenvolva. O advogado, para ter trabalho, a economia tem que andar. Quem gera riqueza, quem gera valor acionista numa empresa são os engenheiros, são os gestores. Não há outra forma de dizer. Não se consegue, por decreto, dizer nós vamos crescer 5% ao ano. Porque o Estado não cria riqueza. O Estado cria condições para que as pessoas e as empresas se desenvolvam. Desculpe ter interrompido. Exatamente. Você está aqui para isso. O que você acha, Patrícia? Já que você está longe, eu não queria mora fazer duas colocações. Aí eu já emendo numa outra questão. É uma curiosidade agora. O Rodrigo falou assim, que o governo estoniense, ele coloca as coisas de cima para baixo, né? Então, não há uma escolha. A coisa funciona assim, existe uma identificação única, o sistema é único, você vai ter que usar, vai ter que se adequar. E o João fez uma outra colocação, ainda falando sobre educação, ele disse assim, nós que nos ajustamos ao mercado, e não o mercado que se ajusta a nós.
E aí, a minha inquietação vem justamente nessa condição de investimento em educação, né? Estamos falando de universidades, de postura de alunos, de postura de docentes. A grande dúvida é, a educação do nosso país, ela traz a possibilidade de formação de bons alunos, de formação de bons profissionais, de profissionais adequados ao mercado, ou a nossa educação precisa ser amplamente revista, uma vez que, pelo menos a sensação que eu tenho é que se tornou um negócio, e se tornou um negócio que atende à vontade do seu público, e a vontade do seu público é um diploma, na maioria das vezes. Não estou generalizando, a gente tem bons profissionais formados, mas é o que o Rodrigo falou, o número é pouco, né? A quantidade é insuficiente. A gente tem muitos alunos que estão ali em busca de diploma. Houve uma adequação da nossa educação para fornecer diplomas ao invés de fornecer conhecimento? Até que ponto, ou de onde precisamos partir para retomar a educação e permitir esse avanço como o que nós estamos almejando aqui nesse debate? Então, vou começar. Você viu que ela comentou essa importância aí da gente compreender uma tendência de mercado até para operar nele, né? Sim. Acho que o João vai compartilhar comigo essa visão. Lá fora, o professor universitário, seja somente da esfera pública, acho que o nosso problema começa na parte pública, né? As escolas de base se tornaram creches para a criança ficar lá enquanto os pais trabalham e não um local sagrado de educação, né? Educação no sentido de conhecimento, não de educação comportamental, mas assim de conhecimento. E as privadas, logicamente, é um nicho de mercado, tem que funcionar, saem na frente porque tem que ter profissionais capacitados, com gabarito para poder fazer a entrega, né? A universidade tem que ter a proposta de valor no privado, e no público deveria ser assim. Qual o grande problema que eu vejo do Brasil? É que as universidades públicas, apesar de ter gente muito boas, elas não têm uma revisão desse profissional. O cara entrou, ele precisa do quê? De um mestrado, um doutorado para conseguir passar no concurso, ele entrou, acabou. Não tem uma revisão da universidade. Lá fora tem. A universidade que faz. Se o acadêmico não conseguir se manter numa linha de pesquisa, não ter projetos, não trazer valor para o que ele está entregando, ele sai. Ele é excluído da universidade. Assim, há umas certas permanências em alguns. Isso é claro que é de país para país, né? Não é uma regra geral. Mas o que eu conheço, o que eu já tive perto, principalmente na Estônia também, eu tenho que estar progredindo. Atualizar é a palavra que eu praticamente eu não gosto muito, virou um jargão. Eu estou me atualizando. Não, assim, você busca ser melhor. Eu tenho que aprender para eu poder fazer essa entrega. Porque o papel do professor é o quê? É disseminar conhecimento. Ele tem prazer em apresentar. A minha experiência prática como coordenador de curso já é dolorosa, porque eu vi professores ali que corriam atrás de um mestrado para poder se manter no emprego apenas. Não pensavam nem no doutorado, que é o grau máximo de um profissional que está na área de educação, para se especializar, para fazer uma entrega, né? Para entender a docência. A docência é o prazer de falar assim, vamos trabalhar, vamos pensar juntos. Só que, novamente, né, vamos olhar lá para trás, erramos há tantos anos, esse é um trabalho imenso, tem oportunidade? Tem, a tecnologia consegue fazer da magnada? Dá. Vamos enfiar um monte de tecnologia aqui, vamos colocar, vai dar trabalho colocar as pessoas certas. Mais um exemplo para eu terminar, para não tomar aqui muita fala, é assim, nos projetos que a empresa faz de cibersegurança e privacidade de dados pessoais, eu tenho gente na Europa, em Portugal, em Braga, em Guimarães, eu tenho amigos especialistas que estão lá, por quê? Porque às vezes eu preciso de projetos com uma entrega rápida, que cumpram um prazo, e eu encontro lá, dificilmente eu encontro aqui. E eu estou sendo, assim, muito crítico, ríspido? Não. O Nubank, recentemente, há 6 meses atrás, comprou uma empresa, acho que americana, que estava aqui no Brasil, ou não, uma empresa brasileira, de consultoria, porque ela não conseguia mais fazer tanta contratação, que levava muito tempo e muito problema, então ela resolveu comprar a consultoria, que ela consegue entregar
com prazo e eficiência. Então a gente vai falar agora, porque nós estamos com 10 minutos, 13 minutos para acabar o programa, falar um pouquinho sobre segurança, né? Hoje, a gente não vai conseguir se aprofundar na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu prometi até para o Milton, sócio aqui do João, na CIA Software, que nós íamos falar sobre, pegar um programa só para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está sendo muito falado, né? Mas a gente está num local bastante delicado quando a gente fala de segurança, até porque a gente tem aí um complexo industrial, um complexo logístico, portuário, tem produtos perigosos, produtos controlados sendo movimentados aqui. A gente sabe de cyberataques aí que acontecem no mundo inteiro. A questão de 4, 5 anos atrás eu fiz um debate aqui no Guarujá que falou coisas que estavam acontecendo no mundo virtual que a população nem imagina, inclusive vindos lá do leste europeu, vindo da União Soviética, vindo de alguns países que dominam muito essa tecnologia, né? Chamada guerra cibernética acontecendo entre o leste e o oeste do globo. Então o cidadão comum não tem ideia, né, do que está acontecendo nesse mundo aí. Mas isso se torna um aspecto mais delicado ainda, né, João? Porque assim, eu vou continuar discordando de alguns aspectos aqui. Eu acho que o papel da universidade fundamentalmente é produzir conhecimento. Eu acho que o mercado cabe às empresas. As empresas têm que olhar aquela tecnologia e falar, isso aqui é um negócio interessante se eu agregá-lo a um outro fator, né? Tanto é que se fosse assim, os países não iam para o espaço, né? E vai-se para o espaço através de pesquisa, né? Então dali você tira produtos para o mercado. Essa é uma visão muito particular, acho que não só minha, mas de muita gente. No entanto, se você não tiver instituições que se dedicam à pesquisa e essa pesquisa produz mercado, a gente está sempre atrás. Essa é uma visão que eu tenho defendido. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um problema. E da dor nascem as soluções. Nós somos uma região de risco. Isso é fato. Fiz um programa só sobre isso e me assustou algumas coisas que eu ouvi aqui, né? Então, isso é uma dor que nós precisamos resolver também com a tecnologia. O que você acha? A tecnologia gerou o problema e a tecnologia tem que arranjar as ferramentas para solucionar, não é? Só para as pessoas terem uma ideia, uma pessoa que aceda a um site de compra online, um e-commerce banal que nós temos, e vamos começar porque isto é mais simples, porque a minha especialidade é mesmo segurança de redes, segurança a nível de criptografia, com encriptadores, com chaves assimétricas, mas naquilo que é para o cidadão comum entender. Imagine o Sérgio que tem um site para vender qualquer produto, móveis, eletrodomésticos, o que seja. Alguém se cadastra e anda a visitar os seus produtos. E visita um produto que está esgotado. Você tem como saber que ele consultou aquele produto, você tem como arranjar um parceiro, negociar uma comissão para ele fazer um ping no Facebook dele, ou no site dele, na rede social dele, a dizer que tem aquele produto disponível. Isto é entrar totalmente na privacidade de uma pessoa. A pessoa, quando quer visitar um site, quer que essa escolha, essa atitude seja resguardada e salvaguardada. Ele não quer que as pessoas saibam. Imagino que se andou a visitar bonecas insufláveis, ou se gosta de brinquedos sexuais, ou se gosta de tecnologia, a sua privacidade não pode ser destruída, porque temos uma identidade e isso tem que ser salvaguardado. E esse problema está sem dúvida à frente. E como disse que as universidades é para criar conhecimento, não estamos em desacordo. Desta vez não estamos em acordo em como estamos em desacordo. Não. Obviamente que o ensino existe, daí eu nunca ter falado em diplomas, como disse a nossa querida colega que participa connosco. Eu falei sempre em competências. É as competências hoje que marcam a diferença. Uma pessoa tem que ganhar um conjunto de competências. Um mecânico, hoje um carro está tão complexo, há 50 anos atrás um mecânico mexia em qualquer carro. Peça agora um mecânico para mexer na última versão da BMW ou da Mercedes ou da Audi. Sabe.
Ou, se não tem o equipamento para ligar e para fazer o diagnóstico, ele nem começa a mexer no carro. É tecnologia. Só se consegue ter um mecânico se esse mecânico souber pelo menos ler o que é que o equipamento faz e entender o que está a ler. E esse é um problema grave que nós temos no Brasil. Porque o ensino médio, nos últimos 20 anos, caiu muito, onde o conhecimento tem que existir. No ensino médio, nos primeiros 12 anos de escola, você que tem que dar a essência a todo o cidadão, a toda a população, ao nível da história, da geografia, dos idiomas, da matemática e da física. No ensino superior, tem que lhe dar competências para ele se ajudar a si e para ajudar as empresas onde vai trabalhar. Exatamente. A gente não traça um plano do aluno, né? Fala assim, olha, ele tem competências mais exatas, mas não, vai num gosto, às vezes, até emocional do que racional. Recorda-se quando disse há pouco que o governo da Estónia, e muito bem, passa para a população. Exatamente. Que é assim que tem que ser feito. Exatamente. Recorda-se que falou nisso, e muito bem. Sim. Henry Ford fez a mesma coisa há 100 anos atrás. Quando criou a primeira linha de produção industrial do modelo T, que toda a gente conhece, ele, como campanha de marketing, dizia: todos os meus clientes podem escolher a cor do carro, desde que seja negro. Porque ele só tinha uma linha de pintura na linha de produção. Foi exatamente isso que a Estónia fez. Alguém há 100 anos decidiu que era assim. Não se perdeu a democracia nos Estados Unidos. Deu-se foi um rumo à população. Exatamente. Nós temos que produzir em escala para ter preço. Temos que ter competentes para produzir este produto a um preço que todas as pessoas possam comprar. Isso é gestão. Isso é chamar para si a responsabilidade de dirigir o país ou uma empresa, né? Você dá a diretriz. E como é que o que a sociedade pode contribuir? Agora vamos sair um pouco da esfera de governo. O que cada indivíduo pode estar fazendo de alguma maneira, como vocês enxergam, para promover a construção desse ambiente. Porque, na verdade, a gente ainda tem uma cultura paternalista, não? O que o governo vai fazer, o que o meu patrão vai fazer, o que o deputado vai fazer, mas a população como protagonista do processo. Quer falar, Patrícia? O que você tem visto? Eu gostei da expressão do Rodrigo, assim, ela já trouxe uma resposta, né, sem fala. Isso também é uma curiosidade minha, Sérgio. Qual é o papel do cidadão comum diante disso tudo? Porque, como eu falei, quando a gente lida com muitos jovens, a gente enxerga que a menor parte desses jovens é daqueles que eventualmente se destacam e terão lugar no mercado de trabalho e eventualmente sairão do país, como o João já disse em algum momento aí, mas a gente tem uma grande quantidade de cidadãos comuns, de pessoas comuns que desconhecem muito do que nós estamos falando aqui hoje, que desconhecem coisas simples ligadas à internet, por exemplo, e que tendem a considerar que o governo vai resolver, que a culpa é da tecnologia, que o problema está no outro. Então, eu gostaria mesmo de saber o que é que o cidadão comum pode fazer, porque eu entendo que a gente tem que conscientizar o maior número de pessoas em relação ao seu papel enquanto protagonista, né? Eu quero completar a tua fala, viu, Patrícia, falando aqui para o Rodrigo. Eu costumo dar o exemplo. Em relação a esse projeto, um show que eu assisti do YouTube, acho que há 15 anos atrás, que ele fez nos Estados Unidos, quando o Bono pega, vai cantar a última música do show, vai cantar o One, ele está falando sobre a fome no mundo, e ele faz um paralelo com a chegada do homem, dos americanos na Lua. Então ele fala, ele disse que era criança, ele era garoto, ele fala, esses americanos são incríveis, né? Colocaram um homem na Lua. Quando você quer fazer algo, você faz. E aí ele fala que agora está na hora de colocar a humanidade na Terra, mas o que é interessante é que ele pega um celular e fala assim, essa cena me marcou naquele show, ele fala, nós não queremos o seu dinheiro, nós queremos a sua participação. Celulares, todo mundo tem um, né? Aparelhozinho perigoso. E isso até hoje me marca, porque as pessoas, eu conto essa história, porque a gente tem muitos recursos à disposição. E muitas vezes
por falta de compreensão do que esses recursos poderiam propiciar a uma iniciativa do indivíduo, nos imobilizam, né? Então, para nós aqui, a tônica das nossas discussões tem sido o que nós já temos e o que nós podemos fazer com o que nós temos. O João falou na primeira fala dele que é fundamental reduzir o peso do Estado sobre as iniciativas. Acho que isso é uma briga da população, acho que todo mundo concorda com isso. Começa por aí. Né? Exatamente. Fazer com que o Estado atrapalhe menos, né? Mas colocando isso como consenso, o que mais pode ser feito, porque a gente está chegando ao final, para a gente poder terminar com uma mensagem positiva para quem está nos acompanhando. Eu começo? Opa! Começa, termina. Eu acho que o Brasil está passando por uma transformação de consciência cultural e política. Isso não é privilégio nosso, né? Vários países passaram por isso e ainda passam com relação a esse ponto. É importante a gente começar a dar valor para a nossa identidade, é o primeiro ponto. Ser brasileiro não é uma questão de ideologia. Assim, eu sou brasileiro, eu sou nacional, é minha soberania, é minha bandeira. Acho que isso é importante. Lá fora isso é muito forte, né? O João mostra muito isso quando ele fala de Portugal, você vê a paixão nos olhos dele, assim, né? Como o espanhol, como o italiano. Como o italiano também, ele você vê. E o brasileiro foge muito disso. Parece que falar que ser brasileiro parece que é até uma ofensa. Isso eu percebi lá fora também. Né? Gosta muito de atacar a pedra no próprio quintal, né? Ou lamear o próprio quintal. Isso é muito ruim. Acho que primeiro vamos falar, eu sou brasileiro. O que vai lá de fora é bom e a gente aprende com isso e tenta fazer igual ou melhor. Não preciso seguir a risca, né? Vamos ter identidade, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a internet... Isso é algo que a gente pode aprender com a Estônia? A Europa. Sobre essa identidade? Sim, identidade, reconhecer o seu potencial e o seu... Patriotismo. Patriotismo é reconhecer que eu sou nacional. A Estônia comemora 3 datas no começo do ano, que uma primeira é o surgimento do país e são as 2 assinaturas que desvincularam da ex-União Soviética. E você vê nas casas a bandeira estoniana lá, tem até o suporte para o mastro. Isso não é nenhuma ofensa, isso aí é identidade. Segundo ponto é ter... conhecimento está na mão. Está certo que a internet traz muita informação, mas você consegue filtrar isso. Há 30 anos, quando a internet chegou no país, teve essa dificuldade em saber se as pessoas iam conseguir entender inglês, porque a maioria das páginas eram em inglês. Isso foi logicamente foi desmentido e o pessoal conseguiu se virar. Então, se conseguiram se virar para ter acesso à informação até em outra língua, consegue entender mais. Então, o segundo ponto é procurar conhecimento, procurar informação, procurar gente capacitada, técnica, levar a discussão a um ponto não de paixão, mas racional. E o terceiro ponto principal é aprender a votar. Aprender a votar em políticos é o mesmo que dizer, eu sei o que é bom para mim e o que é bom para a sociedade, né? Então, e cobrar, e não apertar a mão, e cobrar do político de maneira saudável, educada, diplomática, mas cobrar que ele tem que fazer a sua função, o seu trabalho, e se precisar pedir ajuda, que ele faça isso. João? Falar isso num país que tão bem me que eu, que é o Brasil, e falar deles, eu posso falar um pouco da minha experiência, porque vivi em vários países do mundo, e em todos eles aprendi muito. Penso que também partilhei algum conhecimento que tinha neles, mas eu acho que há 2 coisas que nós no Brasil precisamos. Eu digo nós porque gosto de aqui estar, passo muito tempo aqui, como sabe, e muito tempo na Europa também, mas principalmente aqui, que é onde vivo agora. Há 2 coisas que eu penso que têm que ser feitas. Uma é a reforma tributária. Um país não pode sobreviver com mais de 60 tipos de imposto. Agonia, afoga, rebenta. E nós podemos dar qualidade de vida ao cidadão, nem sempre cobrando-lhe impostos, também lhe podemos dar um crédito de imposto. Na Europa isso é muito normal. Em vez de dar dinheiro para te apoiar, eu não te cobro impostos nos próximos 2 anos para te ajudar a montar a tua startup. Exato. É o chamado crédito fiscal. Portanto, resolvendo a parte tributária, há outra coisa que nós temos que fazer. Nós temos que acabar aquilo que destrói o país desde que eu conheço a República Federativa do Brasil, que é a corrupção.
Só se pode acabar a corrupção, como se acabou em Portugal, em Espanha, na Alemanha, na França, em Inglaterra, reduzindo o peso do Estado na sociedade. Não havendo Estado, há menos probabilidades de se corromper. Porquê? Porque uma pessoa que seja dono da sua empresa vai cuidar dela e vai fazer tudo o que seja possível para que não haja corrupção. Portanto, reduzir o peso do Estado. Segundo, instituir 12 anos de escolaridade obrigatória no Brasil, em que a pessoa ou conclui os 12 anos e vai para a universidade ou para uma faculdade ou o que seja, ou passado 9 anos não lhe interessa estudar, não lhe interessa um curso superior, vai aprender uma profissão durante 3 anos. Isso é essencial para garantir o futuro. Foi isso que foi feito na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em tudo aquilo que nós chamamos o mundo ocidental. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, com 2 bombas atómicas, completamente destruído, também eles investiram na formação. Penso que se conseguirmos introduzir estes 3 pilares, é a própria dinâmica da sociedade que vai resolver todos os outros. Porque o brasileiro tem características extraordinárias e únicas. Tem uma capacidade de improviso muito grande, de criatividade muito grande, e isso marca a diferença num mundo cada vez mais muito fechado, muito, como eu digo, com as palas de burro, não é? E o Brasil tem o português também, mas não tanto como o brasileiro, e essa capacidade do brasileiro poderá transformar o Brasil, como país, continente, a dar cartas. E deixar cair o peso do Estado no país. Os cidadãos têm novamente o destino do seu país nas mãos, e eles vão fazer porque é o seu património pessoal que responde, porque se correr mal é ele que vai perder, e ele vai cuidar disso como ninguém. Patrícia, eles destacaram aqui 4 coisas, né? O Rodrigo falou bastante que é fundamental saber votar, saber cobrar, né? O João falou da diminuição da carga tributária sobre a população, sobre a diminuição da corrupção e uma formação mínima de 12 anos necessária para esse processo ocorrer. Eu te convido a fazer a tua despedida do programa e já te agradeço mais uma vez pela tua contribuição conosco, nos ajudando com a produção dos conteúdos e com as provocações. Obrigado, Patrícia. As suas despedidas, por favor. Vamos lá. Eu que agradeço aí a participação, prazer em conhecer aí os convidados. E eu encerro colocando que nós estamos em época de eleição, né? Então nós temos condições agora de parar, ler, pensar em quais são as propostas, no que aquelas propostas significam, para que a gente possa começar essa retomada a partir daquilo que nós temos responsabilidade por fazer, né? É nossa responsabilidade por pesquisar e compreender sobre quais são as propostas que os candidatos apontam aí para nós. E em relação à capacitação, eu sou suspeita, né? O próprio negócio que eu tenho, que eu montei, aí a plataforma Jeito em Gestão, ela trabalha com essa possibilidade, um espaço de compartilhamento de conhecimento. A gente pensa que o conhecimento, de fato, é a maior arma que uma pessoa pode ter e a maior forma que ela pode ser um cidadão protagonista. Então, eu encerro agradecendo aí e me despeço, desejando boa noite a todos. É isso aí, gente. Nós tivemos nessa noite, falando no painel de governança local, governos eletrônicos, o que a história nos ensina. Acho que a gente conseguiu tirar conclusões muito interessantes daqui. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Rodrigo Silva, que é fundador da Turn Security, Segurança Cibernética, é doutor nessa área e fez aí a sua experiência nesse doutorando, né, nesse país da Europa. Rodrigo, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Acho que o teu espaço aqui é fundamental para a região. Só tem a agregar e tem uma proposta de valor, né? Acho que as pessoas têm que se comprometer, para uma horinha ouvi-lo e interagir, mandar perguntas. Acho que esse é o ponto de partida para a gente fazer a mudança. Vamos continuar nessa discussão. E a João Paulo Martins, que também se tornou nosso colaborador permanente aqui, ele é CEO da CIA Software, engenheiro também nessa área de dados, especialista nisso,
também contribuiu conosco. João, muito obrigado mais uma vez por muito você obrigado. estar conosco. Foi muito rico poder partilhar e aprender com todos vós. E você, que é fundamental nesse nosso projeto, obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso programa e até a próxima semana. Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250.